Falando aqui um pouco sobre o Salmo 23. Você acabou de cantar e é maravilhoso quando a gente tem a palavra cantada, né? Essas declarações têm que fazer parte da nossa vida, tanto no falar como no cantar, não é? Então, o Salmo 23 é uma confissão de fé de Davi. E esses dias eu estava meditando, lendo, e eu pude perceber que tudo que fala no Salmo 23, que é um texto lá do Antigo Testamento, ele está todo inserido no Novo Testamento. Tudo que Davi fala aqui, né, que o Senhor é o pastor, todas as coisas que ele fala, são 6 versículos só, mas que tem muitas lições, e eu quero compartilhar de todas elas hoje, amém? Todas que eu vou falar aqui, mas eu sei que o Senhor, o Espírito Santo, ele fala muito além do que a gente fala, não é? Talvez você ouça uma frase e a gente pensa que está falando uma coisa, mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando dentro de nós, aí sentadinho, não é? E ele vai falando muito mais. Então, esse texto, eu acredito que seja o texto 2 mais conhecido do Antigo Testamento, né? Eu acredito que o primeiro seja o Salmo 91, mas o Salmo 23, ele é bem conhecido e é muito interessante, não é? Davi, ele compara o pastor zeloso que ele era. Davi era um pastor de ovelhas, e ele compara tudo aquilo, como ele lidava com as ovelhas, com o Senhor, não é? Ele guia, ele alimenta, ele sustenta e ele protege o seu povo. Amém? Eu queria, começando lendo, né? Obviamente. Diz assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estou lendo na versão ARA, tá? Almeida, Revista Atualizada. Eu vou ler tudo e depois eu vou versículo por versículo, tá bom? Versículo 2: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto para águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tem versão que fala a tua vara, mas bordão e vara é a mesma coisa, amém? Versículo 5 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Pode ser inimigos também. Unges a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que coisa linda, né? Que declaração poderosa é essa? E eu quero falar versículo por versículo, não é? A gente vai começar pelo primeiro. O primeiro versículo fala de provisão. Amém, queridos? Davi declara que nada faltaria. O nosso Deus, ele é um Deus que provê todas as coisas. O que significa isso? Lá no Jardim do Éden, quando ele criou, no momento da criação, ele preparou tudo e depois ele colocou o homem, não é? Ele não colocou o homem no meio do nada. No princípio, eu não vou ler, tá bom? Mas você conhece a palavra. A gente vai ler muito versículo, se prepara aí. Tem os dedinhos habilidosos aí que você vai abrir muito a sua Bíblia hoje. Então, lá no início, no Éden, o que Deus fez? Ele, haja luz, a terra era sem forma e vazia. Não tinha condições do homem habitar nessa terra vazia. Não tinha nada. Não tinha luz, não tinha alimento, não tinha provisão. O que Deus fez? Ele preparou tudo e depois ele colocou o homem ali. Amém? Então, hoje, isso aconteceu naquele tempo. Mas hoje também acontece. Amém? O nosso Deus, ele não é o Deus do passado e nem do futuro, ele é o Deus de hoje. Amém? Então, o Salmo 37, versículo 25, avance só um pouquinho aí da sua Bíblia. Diz assim, ó: fui moço e já agora sou velho, porém jamais eu vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Gente, o som, eu não estou ouvindo a minha voz. Vocês mexem aí nesse som para mim poder... Porque às vezes eu estou falando e eu acho que não está ninguém escutando. Melhorou, agora sim. Então, amado, o que significa isso? Significa provisão. Jamais você vai ver a sua descendência mendigar o pão. Se você é justo, amém? Eu creio que todos aqui são justos,
O que significa justo? Filho de Deus, filho da justiça. Amém? Lá em Deuteronômio 2:7, vamos lá, a gente vai. 2, versículo 7, diz assim, ó: pois o Senhor, o teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Estes 40 anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa alguma faltou. Olha que coisa interessante. Lembra daquela passagem lá que eles foram, né, no deserto? Eles caminharam 40 anos num trajeto que demoraria 11 dias. Eu não vou pregar essa passagem, mas a gente precisa tocar nela. Não é? Mesmo eles estando lá, né, falando um monte de coisa, murmurando, Deus não deixou faltar nada para eles. 40 anos andando no deserto, a comida não faltou, a roupa não estragou, não ficou pequena, o pé não cresceu. Coisa interessante. Ou então o pé cresceu e o chinelo cresceu junto, o sapato cresceu junto. Amado, isso aqui é um milagre de Deus. Não é? Às vezes a gente fica muito desesperado hoje. Meu Deus, como é que vai ser? Senhor, o Senhor me chamou para uma grande obra. Cadê os recursos? Meu Deus, nem roupa eu tenho. Amado, o Senhor prepara tudo para você. Amém? Se você começar a pegar essas coisas, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Então, o Senhor não deixou faltar nada. Paulo escreveu a Filipenses, vamos lá, 4:8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não é? Então, esse pensamento de falta não deve estar na nossa vida. Amém? Essa coisa de dizer assim, meu Deus, como é que vai ser o meu amanhã? Como é que eu vou conseguir pagar essa conta? Amado, você não deve ocupar o seu pensamento com isso. A sua mente, ela tem que estar voltada a ouvir o que a palavra diz, meditar no que a palavra diz. Porque o que a palavra diz traz resultado. O que a circunstância nos mostra, ela também tem um resultado, e esse resultado a gente não quer. Amém? Se você começar a ligar o seu jornal e ficar ouvindo aquelas notícias, você vai naufragar. Mas se você atentar para a palavra, que a palavra diz tudo que é importante para mim e para você, você vai conseguir sair de qualquer circunstância. Amém? Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus as nossas necessidades. Amém? Tudo que é necessidade, o Senhor supre. Não é? Então, Davi, ele tinha convicção disso. Ele escreveu esse salmo, né? Eu não sei se esse salmo ele era cantado, eu acredito que sim, porque o salmo era como se fosse uma poesia, e eles cantavam, né? Pegavam a harpa, e iam lá cantando, oh, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada vai faltar, meu querido. Amém? No Éden, Deus colocou, isso aqui eu já falei, né? Hebreus 13:5, vamos lá abrir Hebreus 13:5. O que Hebreus está dizendo aqui, amados? Para a gente não ser obcecado pelo dinheiro. Porque, às vezes, pode acontecer o contrário, né? Às vezes, a pessoa tem uma condição de falta e ela vive aquela falta de tal forma que ela fica obcecada pelo dinheiro. Me dá dinheiro, eu quero dinheiro, eu não posso viver sem dinheiro, e eu preciso ter dinheiro para comprar minha casa, para comprar meu carro, para comprar meu avião, e ela fica a vida toda visando só o dinheiro. Não é? Então, Hebreus diz o seguinte, Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Então, existe aquilo, né? Aquela pessoa que ela não está, para ela tanto faz, tanto faz. Se eu não tiver dinheiro para pagar a conta, tanto faz. Mas existe o contrário, a pessoa que fica obcecada. Ela vive igual o cachorro correndo atrás do rabo. Ela não consegue sair daquele círculo. Ele fica rodando, 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 e ela não consegue sair. Amém? Não é isso que Deus tem para nós.
Ele tem provisão, amém? Outra coisa que tem no Salmo, versículo 2 ainda, né? Ele tem descanso. Ele nos leva para um período de descanso. E você sabe, queridos, eu já orei, eu já pedi para o Senhor, falei, Senhor, para o tempo. Mas aí a menina ali da cozinha falou, olha, não tenha pressa de ministrar a palavra. Então, estou tranquila, não estou com pressa não, amém? O assunto é muito grande e eu falei, eu tenho que falar tudo isso. Mas eu já recebi um feedback positivo. Então, glória a Deus, você está com fome aí, fique tranquilo. Amém? Porque eu orei para o tempo parar, né? Então, vamos lá. Então, pastos verdejantes significa descanso. Amém, irmãos? E toda vez que a gente vai ministrar a palavra, eu lembro que em 2014, o André, a gente estava fazendo rema, e estava todo mundo, meu Deus, a gente vai ministrar a palavra, e não sei o que, aquela coisa, né? E o André falou assim, eu achei muito engraçado, na hora eu não entendi. Eu juro, não entendi o que ele disse, mas depois eu entendi. Ele disse assim, olha, vocês vão ser provados na palavra que vocês pregam. E eu falei, meu Deus, como assim provado? Mas depois eu entendi que esse provado é você ter experiência, você viver. Amém? Nós não somos artistas, não estamos aqui desempenhando um papel. Ninguém aqui está desempenhando um papel. Deixa eu ver como é que é a performance de fulano e de Beltrano e de não sei o quê. Não tem nada a ver. Amém, amados? Por quê? Porque a nossa vida é isso aqui. A nossa vida é a palavra. Se você não viver essa palavra, aí você vai quebrar a cara. Você não vai experimentar daquilo que você ministrou. E esse versículo aqui, eu falei, Senhor, esse versículo aqui é para mim. Falei, muito obrigado, Pai. Porque às vezes você pensa assim, né, que o pregador está falando só para os outros. Não, ele está falando para a gente também. A gente está ministrando para a gente. Então, esse versículo aqui, eu falei, Senhor, obrigado, porque isso aqui, eu preciso viver isso aqui, né? Então, o que não é a vontade de Deus, amado, que a gente vive muito ocupado. E eu sempre estou muito ocupada. Né? Alguém perde um negócio, gente, eu estou ocupada, eu não posso fazer não posso te atender porque eu estou ocupada. Sabe que Deus não quer isso para a gente? Ai, Senhor, muito obrigada, Ele não quer isso para mim. Porque, amado, a gente não foi criado para ficar sobrecarregado, carregando muitas cargas. Você sabe que, às vezes, pessoas ficam doentes porque carregam a carga dos outros. Ela está ali com a sua vida e ela pega uma carga que não era para ela carregar. Meu Deus, eu não estava no script isso aqui, não. E isso acarreta em doenças. Abençoe as pessoas, cuide da vida de pessoas, tenha tempo para você, tenha tempo para os outros, com equilíbrio. Amém? Mas sabendo dividir o que é para mim carregar. É isso aqui, então eu vou carregar. Isso aqui não é para mim, meu irmão. Olha, eu te abençoo, você vai conseguir sair dessa, mas não pega aquela carga para você, não. Amém, irmãos? Gente, isso aqui não estava anotado. Então, a gente não pode ter uma vida tão ocupada que a gente não tenha tempo de olhar os passarinhos cantar. Sentir o cheiro das flores. Porque tudo que Deus criou, amados, é para nós, foi para nós. Quando Ele criou lá o homem, no jardim do Éden, Ele criou um jardim com tudo. Adão não tinha falta de nada. Amém? Então, hoje, a gente precisa ter essa consciência. Eu não tenho falta de nada. Eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para a minha família, amém? Culto da família hoje, não esquece disso. Eu tenho que ter tempo para a família, eu tenho que ter tempo para os meus amigos, eu tenho que ter tempo para a igreja, eu tenho que ter tempo para todas as coisas. A gente precisa ser organizado com a questão do tempo, né? Lá em Marcos 6:31, eu quero que você abra. Coisa interessante. Jesus disse assim, ele lhe disse, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, amados, Deus não quer essa vida muito agitada. Amém? Amém. Senhor, eu preciso viver isso, eu preciso viver essa coisa. Isso é para mim, amém? O próprio Deus descansou lá na criação. Coisa interessante, né? A Bíblia, ela toda ela se
ela vai se completando. A gente está lendo Salmos, a gente foi lá para o Novo Testamento, a gente voltou lá para Gênesis, amém? Eu não vou abrir, mas no 7º dia Deus descansou. Então, ele trabalhou, ele fez tudo, ele contemplou, amém? Ele olhou tudo que ele tinha feito e ele disse, nossa, isso é muito bom, agora eu vou descansar. Então, na nossa vida, a gente precisa ter esse tempo de descanso, amém? Deus, ele preparou um tempo de descanso para nós. Lá em Mateus 28:30, eu amo demais esse texto. Sempre eu estou citando ele aqui, porque ele faz parte da minha vida, amém? Mateus 11, 28, 30. O que diz aí? É o próprio Jesus falando. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém? Quando eu falo de descanso, amado, não é só descanso físico, porque às vezes a gente está cansado fisicamente. O que a gente faz quando a gente está cansado fisicamente? A gente dorme, não é? E quando você está com a mente cansada, o que você faz? Meu Deus, eu não consigo mais administrar nada. Se botar um pingo aqui, o negócio vai explodir. Por quê? Porque você está sobrecarregado, amém? E não é bom você andar dessa forma. A nossa vida não se resume só a resolver problemas. Eu tenho que resolver, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer. Não, amado. Ei, para. Os problemas, eles estão aí. Todo dia eles batem na nossa porta. De manhã cedo aparece um. Se você não vigiar, na hora que você acorda, você já pensa num problema. Eu tenho que correr, senão eu vou perder o BRT. Ai, meu Deus, eu tenho que correr porque, olha, hoje o meu dia vai ser cheio. Tem uns que falam até outras coisas, né? Isso é uma desgraça. Você não fala isso, amém? Você não fala isso. Você diz assim, ó, meu dia é abençoado. Por tudo que eu fizer hoje vai prosperar. Glória. O nosso cérebro, ele foi criado por Deus para resolver as coisas. Mas sabe que o nosso cérebro é um Deus mau? Se a gente ficar muito focado só no cérebro, eu tenho que fazer isso, a minha inteligência, o meu jeito, da forma que eu faço. Não, amada, a sua forma é uma forma. A forma que Deus faz é muito melhor. Amém? A gente não pode confiar 100% no nosso cérebro. Ele está aqui funcionando perfeitamente. Mas eu não posso viver a minha vida focada só no meu jeito. Amém? Glória a Deus. Já vamos para a página 3. Nem estou olhando o relógio ali. Aleluia. O Senhor é um bom pastor. E Ele te leva a pastos verdejantes. Você já viu aquele pasto onde você pode se deitar, você pode descansar, você pode olhar para o céu, contemplar as nuvens? Então, isso é um tempo de descanso. Tanto para o corpo como para a nossa mente. Lá em Provérbios 3:5... Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Quando você estiver pensando muito, tiver com vários pensamentos, porque a gente é acometido com isso. A gente está passando por um problema, a gente fica pensando, e a gente não consegue dormir, a gente não consegue descansar. No dia seguinte, você está mal-humorado porque você não dormiu. Por quê? Você está pensando muito. Então, a gente precisa confiar no Senhor, até para resolver essas coisas que estão perturbando a gente, não é? Vamos lá para outra coisa aqui. Né? Paz. Outra coisa que o Salmo 23 nos ensina é sobre a paz. Ele diz assim, ó, leva-me para junto das águas de descanso. Quem aqui já viu a ressaca? O mar agitado e aquelas ondas altíssimas. Quando você olha ali, o que você faz? Meu Deus do céu, quanta violência, né? Aquelas águas agitadas demais. Mas quando você olha para o mar que está paradinho, que não tem nenhuma onda, você olha assim, meu Deus, o que você remete? Paz, não é? Então, quando a gente olha para essas águas calmas, a gente remete o quê? A paz. Todo que está calmo, ele está nos dizendo que estamos em paz, né? Isaías 9:6, vamos lá.
ele fala que Jesus é o príncipe da paz, né? Diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o quê? Príncipe da paz. Oh, glória! Então, quando você está diante daquele mar, daquela água tranquila, você pensa na paz, aí você se remete imediatamente a Jesus. Ele é o príncipe da paz. O Salmo 23 inteiro, ele nos aponta, né, Jesus. Tudo que está incutido aqui, nessas palavras, irmão, está apontando Jesus. Amém? Lá em João 14, do 1 ao 27, diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado. Eu vos deixo a paz. Quem é que deixa a paz? Jesus. Então, todas as vezes que Deus te leva a águas tranquilas, Ele está te levando a Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Ele que tem condições de nos dar a paz. Não é a nossa conta bancária que nos dá a paz. Amém? Porque às vezes a gente fica assim, né? Estou em paz, as contas estão pagas lá, estou com dinheiro sobrando, está tudo certo. Mas com dinheiro ou sem dinheiro, Jesus é a nossa paz. Amém? Isaías 26, 3 diz que Ele é a perfeita paz. Paz e confiança andam juntos. Amém? Você quer saber se o seu nível de fé, observe a sua paz. Se você está em paz, beleza. Se você está muito agitado, a sua fé está lá embaixo, precisa elevar o nível da fé. Amém? Filipenses 4, do 6 ao 9. Eu gostaria de ler. Não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus em vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, amados, se você está agitado, comece a colocar diante do Senhor. Senhor, eu estou agitado por isso, por isso, por isso. Se você pegar os salmos e você ler, eu sei que você lê, você vai ver vários, Davi contando a situação que ele estava. Eu estava triste, os inimigos estavam me perseguindo. Oh, Senhor, você é minha rocha, você é meu protetor, você é meu salvador. Então, ele dizia a condição que ele estava e depois ele dizia, eu confio no Senhor. Amém? Por quê? Você precisa falar para o Senhor, amém? Não é para falar para a irmã Doquinha que você está mal, que às vezes a irmã Doquinha não tá em condições nem de te ajudar, amém? Então, águas de descanso não significa ausência de problemas, amém? Às vezes a gente pensa assim, né? Se eu não tivesse esse problema, eu estaria bem, eu estaria em paz. Mas para você estar em paz e você estar bem, mesmo que você esteja enfrentando um problema, você pode experimentar disso. A gente precisa depender do nosso sumo pastor. Amém? O nosso pastor, pessoa que cuida aqui da igreja, ele pode até falhar. Amém? Ele não é Deus. Ele pode cometer falhas, ele pode, às vezes, falar alguma coisa que talvez até nos ofenda, não é? Alguma coisa. Mas sabe que o sumo pastor, ele não tem defeito? Porque a gente precisa entender, amado, que as pessoas, elas têm defeito, elas têm falha. A gente não tem, porque tem gente que acha, ela quer que o outro seja uma perfeição que a pessoa nunca vai ser, não é? Eu sei que tem muita gente assim, colocando todas as suas expectativas no marido. Marido é bom, amado? Bênção. É bênção, mas Jesus é muito melhor. Amém? O seu marido pode falhar. Jesus não. Lá eu acho que é Isaías 54, 5. Coloca aí, eu acho que é. Eu não anotei aqui não. Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o quê? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o Redentor. Ele é chamado de Deus de toda a terra. Então, se você não tem marido, Deus é teu marido. E ele ainda é muito melhor do que o que você pensa que vai arrumar. Amém? Porque às vezes a mulher, né? Eu tenho que casar, eu tenho
tenho que ser feliz, às vezes o homem também, né? Eu tenho que arrumar uma mulher, eu tenho que não sei o quê. Mas se contenta com o Senhor. Amém? Não é pecado você arrumar alguém, não. É bênção. É bênção. Mas cuidado para você não colocar expectativa demais, amém? E você depois se decepcionar. Porque o Senhor é perfeito, as pessoas nem sempre, né? Outra coisa importante, amados. Salmo 23, versículo 3. Deixa eu ler aqui. Eu nem anotei, peraí. Refrigera a alma, né? Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Então, o que acontece aqui? Existe algo de restauração, sabe? O que significa essa restauração? É devolver ao estado anterior. Alguém que ficou doente, o Senhor restaura a saúde e ela fica bem de novo, não é assim? Então, existe restauração também no Senhor. O seu sumo pastor, ele também te restaura. Restaura a tua saúde, restaura a tua casa, restaura o teu relacionamento com filhos, restaura o relacionamento com os pais, restaura o relacionamento conjugal. Amém? Então, o Senhor, sendo seu pastor, existe também esse poder restaurador. Lá em Jeremias 30, 17, ele diz, restaurarei a saúde. Amém? Então, nós podemos ter também essa restauração. A gente, se alguém tem falta de algo, se alguém tinha uma vida de uma forma, e isso se perdeu, o Senhor, ele pode te restaurar. Amém? Você pode orar com ousadia, porque às vezes a gente não ora porque a gente não sabe. A gente não tem certeza. Será que Deus quer isso mesmo para mim? Será que Deus pode fazer isso? Ele pode, amém? Podemos ter tido uma vida difícil, onde pessoas ou situações ruins, né? Podemos ter sido machucado, ferido, iludido, abusado. Mas existe no Senhor, no sumo pastor, essa restauração, essa organização da nossa vida. Pode ser que situações tenham feito você até ficar com o seu juízo perturbado. Meu Deus do céu, tem que tomar remédio controlado para poder a pessoa ficar em paz. Mas no Senhor existe uma dose não medicamentosa, mas essa dose do Senhor restaura a sua mente. Você não vai ficar doido, desesperado por aí. Amém? Jesus, ele cura, ele restaura relacionamento. Ele conserta as coisas que estão quebradas, amém? Então, Jesus, não é à toa que ele era o carpinteiro, né? Quem era Jesus? É aquele carpinteiro, ele consertava as coisas. Tem uma mesa capenga, ele conserta a perna da mesa capenga, amém? Tem um móvel que está meio torto, ele conserta. E se ele conserta coisas, ele conserta pessoas também. Tudo que está sobre Jesus, amado. Se você tem a sua expectativa no Senhor, eu tenho certeza que essa expectativa não será frustrada. Não é? Ele conserta as coisas que estão quebradas. Davi orou por restauração, depois de pecar. Coisa interessante, porque às vezes acontece, pecado na vida do crente não é um hábito, mas ele pode escorregar e pode cair. O que você faz? Ai, meu Deus, agora não tem jeito. Eu não vou nem aparecer na igreja, porque todo mundo vai olhar para mim e vai me condenar. Né? Então, Davi, ele orou. Salmo 51, 12, por favor, coloque aí. Ele diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Restitui, Senhor, aquela comunhão, aquela alegria no congregar. Sabe, querido, que ninguém tem nada a ver. Alguém pecou, amado, essa pessoa está precisando de ajuda. Levanta, meu irmão, estou aqui para te ajudar. Ele não precisa que alguém diga, olha, está vendo? Aí, conheci a palavra, fez o rema, está aí. Como é que pode um negócio desse? Ele não precisa disso, não. Meu irmão, vem cá. O Senhor vai restituir a tua vida, vai restituir a tua família, vai restituir a tua alegria. Você vai caminhar, mas você não vai caminhar capenga, você vai andar em passos seguros. Amém? Então, Davi, ele sabia que o Senhor lhe devolveria a alegria da salvação.
né? Então, não importa o que foi tirado da sua vida. Não importa. Não é? Não importa o que foi tirado. O que foi tirado? Eu não sei, irmão. Não tenho capacidade de saber, né? Se alguém não me contar, eu não tenho essa capacidade de saber tudo. Não é? Às vezes Deus fala para a gente, às vezes não. E o que não falar, está tudo bem. Se você quiser sentar comigo e contar alguma coisa da sua vida, eu posso até te ajudar. Te oferecendo um conselho, conversando. Não é assim? Mas o Senhor é aquele que restaura. Ele pega junto com você. Amém? Restaura relacionamento, restaura casamento. Amém? Você não está abandonado, jogado às traças de qualquer jeito. A sua vida tem um significado importante para Deus. Outra coisa importante, ainda no versículo 3, ele diz assim, guia-me pelas veredas da justiça. Não é? O nosso pastor, ele se importa com a gente. Não importa o que você fez, mas ele está sempre ali para te ajudar. Por quê? Porque ele se importa. Ele te ama. Ao ponto de enviar o seu filho. Porque, às vezes, as pessoas cometem falhas e acham que Deus deixou de amar. Não, meu irmão, Deus não deixou de te amar, não. Ele está sempre ali para te ajudar. Ele tem prazer em nos guiar pelos caminhos certos. Não é? O Senhor está comprometido em nos dar direção e orientação. No Salmo 38, 8 diz assim, instruir-te-ei. Porque às vezes a pessoa acha que ela pode tomar as decisões por conta própria. Algumas até a gente toma, né? Que roupas que eu vou vestir para vir para o culto? Escolhi essa roupa aqui. Eu não precisei. Senhor, me mostra a roupa que eu tenho que vestir. Não, eu escolhi e botei. Amém? Isso aí é uma escolha minha. Mas existem direções que a gente precisa da orientação do Senhor. E sabe que a orientação do Senhor é a melhor? É a melhor. Provérbios 3, 6 diz que ele endireitará as veredas, ele endireita o caminho. O Senhor, ele nos deixou a sua palavra para nos guiar, deixou o seu Espírito habitando em nós. Amém? Eu não vim no culto de quinta-feira, que eu estava com o pé inchado, mas a Andréia ministrou aqui sobre o Espírito Santo, e eu tenho certeza absoluta que ela falou coisas, né? Concernente a esse guiar do Espírito. A gente não está sozinho, sem ninguém. Existe um Espírito, uma pessoa habitando dentro de nós, nos instruindo e nos dando a direção. Ele foi enviado justamente para isso. O Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Sabe, amados, quando você vai andando no escuro, você não sabe onde está pisando. Mas ele coloca como a lâmpada, a luz que ilumina onde você está pisando. É a palavra do Senhor. Então, você não tem desculpa de dizer assim, mas eu não sabia. Não, estava na palavra. Amém? Ele tem prazer em nos guiar para que a gente não tropece, para que a gente não caia, irmãos, falar uma palavra lá do Ceará, uma esparrela, né? Só o cearense sabe o que é isso. Então, vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa que foi enviada para nos guiar. Salmo 73, 24, diz assim, tu me guias por conselhos. Aleluia. O Senhor, ele te guia, ele coloca pessoas, irmãos, mais instruídas para estar perto. E se não tem uma pessoa mais espiritual perto de você, procure uma. Amém? Procure alguém que vá puxar a sua orelha de vez em quando se você errar. Isso é bênção, tá bom? Vamos lá, versículo 4. Vamos avançar. São 6 versículos, já está no 4, já está perto. Meu Deus, meu celular travou. Ai, Jesus. Bota aí, versículo 23, versículo 4. Foi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém? E que vale da morte é esse, irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da morte. Não é? Estamos seguros com o Senhor.
Ele diz isso: olha, ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe que o vale da sombra da morte não é habitação para o crente? Ele é uma passagem, ele está andando e ele vai passar. Não é uma situação que você vai ficar para sempre. É uma passagem, amém? Situações se levantam para trazer medo, para trazer algo para desestabilizar. Mas ainda que esteja nessa condição, o Senhor está com você, amém? 2 Coríntios 4:17 diz assim, ele fala da nossa leve e momentânea tribulação. Amém? Deus não tem uma vida atribulada para você. Se você está há 10 anos atribulado, irmão, tem alguma coisa errada. 10 anos atravessando o vale, 10 anos que eu estou no poço. Não, irmão, peraí, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Porque Paulo diz que é uma leve e momentânea. Se é leve e momentânea, você vai passar rápido. Você não vai ficar prostrado 10 anos no vale, né, da sombra da morte, não. Outra coisa interessante, a nossa jornada de fé é crescente. Amém? A gente está crescendo em fé. Eu acho isso muito interessante, porque assim, na igreja tem vários tipos de pessoas, com várias experiências diferentes. Eu acho isso lindo. Tem pessoas que estão, né, aqui já na fé, tem outros que estão aqui. E isso acontece, irmãos, para um ajudar o outro. Por isso que é importante você não deixar de congregar, sabe? Porque às vezes você está triste, você está mal, mas tem um outro irmão ali que, opa, meu irmão, deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu suprir a tua necessidade, porque acontece também. Amém, irmãos? Existe situação que você olha, peraí, deixa eu entrar nesse meio aqui para ajudar esse irmão. Amém? Então, acontece isso também. Está todo mundo junto, mas nem todo mundo está igual. A gente está, né? E isso é bom, isso é bênção. Amém? Então, andar pelo vale da sombra da morte é algo de passagem. E se você não está no nível de fé que você gostaria, não minta. Porque tem gente que eu estou cuspindo fogo, mas às vezes não está. E eu acho muito interessante lá em Marcos 9:24. Eu queria que você abrisse essa passagem. Meu Deus, meu celular hoje não está muito amigo meu, não. O que aconteceu com ele aqui? Jesus. Bota aí, Marcos 9:24, por favor. Já que ele não está funcionando aqui, vai funcionar do outro jeito. Então, Jesus estava aqui, né, se você ler o contexto todo, o menino estava doente, o pai e os discípulos não conseguiram, né, expulsar o demônio do menino, mas o pai disse assim, ó, ajuda-me na minha falta de fé. Ele não disse, eu creio, eu estou aqui, cuspindo. Não, ele foi sincero com Jesus. Me ajuda na minha falta de fé. E quando alguém falar isso para você, amado, não fique, como assim você não tem fé? Você não fez o rema? Você faltou o rema? Amado, essa pessoa não precisa do seu julgamento, amém? Ajude essa pessoa. Jesus não rejeitou ele. Porque quando você fala um negócio desse, você está rejeitando a pessoa, a dificuldade que a pessoa está enfrentando. Meu irmão, está com falta de fé? Vamos para a palavra. Vamos ouvir a palavra. Vamos meditar na palavra que a sua fé vai crescer. Amém? Gente, o que aconteceu com o meu celular? Meu Deus. Está ruim. Salmo 56:3. Por favor, coloque aí. Gente, ele está... 56:3, por favor. E me vindo o temor, hei de confiar em ti. Amém? Se você temer, confia no Senhor. Amém? Outra coisa interessante, versículo 4.
ele diz assim, olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o pastor, ele tem consolo para dar para nós, amém? A vara e o cajado são ferramenta importante do pastor. Ele ajuda a proteger o rebanho de predadores. Então, a vara não é para bater na ovelha, a vara é para bater no predador. Porque tem gente que diz assim, eu apanhei muito, eu estou apanhando muito, esse pastor é mau, está me batendo. Irmão, você é bode ou você é ovelha? Porque ovelha não apanha, amém? Ovelha, ela é protegida pelo pastor, ela não é maltratada, amém? Então, João 10, 12, 13, meu celular travou de vez. Bota aí Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12 e 13, por favor. Ao vivo é assim. O celular trava. Amém? Está precisando de outro. Vai chegar outro, em nome de Jesus. Vai chegar um bom, que não vai dar esses problemas. Fala assim, ó, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. Então, nós temos um pastor que ele não, quando ele vê o lobo, ele mata o lobo. Amém? Ele bate no lobo para o lobo ir embora. E não nas ovelhas. 1 Samuel, quero que coloque aí. 1 Samuel 17, do 34 ao 36. Isso é muito interessante. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, passa o outro versículo, por favor. 35. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, feri e matei. Então, Davi, ele tinha experiência, né? Ele estava falando para Saul, né, sobre derrotar o gigante Golias. Ele disse, eu feri, eu protegi as ovelhas. Então, se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir matar o gigante. Amém? A vara não é para bater na ovelha, a vara é para bater no predador. E o cajado? A tua vara e o teu cajado me protegem. A vara protege dos predadores. E o cajado, que é aquela vara com um ganchinho assim, que todo pastor tinha, que ele andava, né, com o cajado. Esse cajado significa puxar a ovelha quando ela está numa situação ruim. Se ela está caindo no precipício, o pastor pegava o cajado, puxava a ovelha para perto, para ele cuidar dela. Amém? Então, o cajado serve para guardar a vida da ovelha. Versículo 5 diz assim, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ai, que coisa maravilhosa. Amém, queridos? Então, aqui está falando, né? O Senhor está falando de uma mesa que Ele mesmo preparou. Há uns anos atrás, eu congregava numa outra igreja e achei muito interessante, eu lembrei disso hoje. E o pastor de lá, ele estava ministrando justamente no culto da família e ele falou da mesa, né? Mesa, lugar de comunhão e tal. E ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, quando tem alguma desavença, na família principalmente, alguém liga e diz assim, eu vou fazer uma festa, vem aqui comemorar, né, o meu aniversário, um almoço, alguma coisa do tipo. Aí, quando a pessoa tem alguma desavença, ela diz assim, fulano vai, porque se fulano for, eu não vou. Eu não sento na mesa com essa pessoa que tem uma desavença, é meu inimigo. Não é assim? E quando eu li o Salmo 23, que fala, né, dessa mesa na presença dos meus adversários, eu falei assim, gente, como é que pode? Parece que é o contrário, né? Como é que eu vou sentar na mesa se o meu adversário está aqui? Que negócio é esse? E eu falei, Senhor, me explica isso. Como é que eu vou sentar na mesa, na presença? Ele não diz aqui que os adversários estão sentados na mesa, amém? Ele diz que estão na presença. Então, o adversário está ali, o Senhor prepara um banquete e te chama, vem sentar aqui, vem comer. A mesa é o lugar de comunhão e de provisão.
Lembra daquela Ciro Fenícia, aquela mulher que chegou para Jesus querendo cura para a filha dela? Eu não vou abrir, eu nem marquei aqui qual é o texto, né, a referência. Mas ela chegou para Jesus e ela disse, minha filha está doente. O que Jesus falou? A mesa é para os filhos. Então, nós somos filhos. A mesa o Senhor preparou para nós. E o que tem nessa mesa? Que banquete tão poderoso é esse que tem nessa mesa? O que essa mesa representa para mim hoje? O que você faz quando você está na presença do inimigo? Eu não estou falando de inimigo, pessoas, amém, irmão? O nosso inimigo não é pessoa, é Satanás e seus anjos. Se você tem inimizade com alguém, o que acontece? Mas essa pessoa é ruim, está me perseguindo, está fazendo isso, blá, blá, blá. Amados, ore por essa pessoa. Ela pode até estar sendo influenciada por Satanás. E o que você vai fazer? Você é um crente, filho. Satanás, solta essa pessoa. Em nome de Jesus, eu não aceito esse tipo de afronta. Satanás, tira tuas patas, né, dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa prospere, eu quero que ela avance, amém? Porque o seu inimigo não é a pessoa, é Satanás. Então, o que acontece quando você está diante de uma ameaça? Meu Deus, tranca aqui o estômago, né? Fica um bolo aqui. Você recebeu uma má notícia, alguém te ligou. Estou sabendo que até o nome está na lista dos que vão ser demitidos. Meu Deus, sobe um bolo aqui, pronto, a pessoa trancou o estômago, não come mais nada. Não é assim? O que? Existem os que comem. Mas o que acontece? O Senhor lhe preparou um banquete e os inimigos estão à volta. Né? Os inimigos estão ali. O que Deus está dizendo assim? Olha, não importa as ameaças, não importa as afrontas, eu tenho um banquete preparado para você. Eu tenho a provisão que você precisa. Mas nós somos humanos, somos falhos, temos um monte de... Sabe, eu não vou nem falar muito. Mas quando a gente convida alguém para almoçar na nossa casa, lanchar, comer um café da tarde, o que você faz? Você prepara uma mesa, você bota ali o que tem de melhor, você procura, né, colocar os talheres até combinando, bota um guardanapo, arruma tudo bonitinho, não é assim? Aí você arruma tudo, a pessoa senta e você sai, vai embora. Não, você senta também. Fulano, primeira coisa que a gente fala, puxa, fulano, você é tão importante para mim, te convidei para a gente ficar aqui comendo. E o Senhor, Ele faz isso. Olha, está aqui um banquete, senta comigo. Amém? O Senhor, Ele te convida, Ele prepara um banquete. E o meu banquete, talvez, né, seja bom. Imagina o banquete do Senhor, amados. Com tudo que você precisa. Olha só, senta aqui comigo. Não olha para o inimigo, não. Ele está aí, deixa ele aí. Isso também significa posicionamento. A gente precisa se posicionar diante do inimigo. Jesus, ele não ficou... Ele foi tentado. O próprio Satanás tentou ele, né? O próprio diabo, ele foi tentado pelo diabo. E o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem. Ele foi falando, eu não marquei a referência aqui, me desculpe, mas você conhece a sua Bíblia, amém? E ele se posicionou. Ele não se abalou, ele não ficou com medo. Você precisa se posicionar. O inimigo está ali, eu estou aqui. Posicionado. Eu tenho convicção de quem eu sou, eu tenho convicção de quem é Jesus, de quem eu sou nele, e o inimigo está ali. E eu estou aqui sentada comendo. E eu estou aqui sentada. Preparas uma mesa na presença. Não preciso de tanto faz. Para Deus, tanto faz ele está ou não. O banquete é seu e pronto. Amém? Outra coisa, a gente não senta na mesa com o adversário, amém? Ele está lá e a gente está sentado com o Senhor. Essa mesa é servida aqui na terra. Aleluia. Salmo 23 não é para quando você morrer, amém? Quando a gente partir para a glória, eu vou experimentar do Salmo 23. Primeiro, porque o inimigo não vai estar no céu. Então, esse banquete é preparado aqui na terra. Esse banquete, ele preparou para você. Eu quero que você se aproprie disso.
desse banquete que o Senhor preparou para nós. Amém? Não importa o número de inimigo. Isaías 54, 17. Eu quero que você ponha aqui, que o meu celular foi embora, não quis mais aparecer. Isaías 54, 17. O que está escrito lá? Eu gosto de ler, de botar bastante versículo, porque aí vai embasando, né? 54, 17. Louvado seja Deus. O que diz Isaías 54, 17? Deixa eu ver se o meu celular voltou. Foi? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que eu usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito de quem me procede, diz o Senhor. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Você tem que saber disso, amado, senão você vai ficar com medo, você vai ficar acuado, você não vai sentar na mesa que o Senhor preparou, porque você está com medo. Ei, pode até estar com medo, mas sabe que tem uma porção de coragem nessa mesa? Tem uma porção de ousadia na mesa e você vai comer, e você vai se deliciar com essa porção, porque o Senhor preparou para você. Então se delicia, esquece o inimigo, esquece as afrontas e simplesmente senta e come. Amém? Essa mesa que o Senhor preparou para você. Os inimigos representam a ameaça, mas nós não vivemos de ameaça, nós vivemos da palavra do Senhor. Amém? Pode ameaçar, pode vir do jeito que vier, eu confio no Senhor. Aleluia. Muitos confiam em carros, né? Em cavalos, eu confio no Senhor. Amém? Então, essa mesa preparada para você, querido, você só precisa desfrutar. Você não pode pensar, será que eu tenho direito? Você pergunta isso quando você vai na casa de alguém que está servido o jantar. Eu tenho direito de pegar isso aqui? Não, você vai lá e se serve. Você pega o seu prato e bota lá, está ali é para você comer. Não é? Não é assim? Você não pergunta, meu Deus, será que isso é para mim? Está ali na mesa, é para você. Amém? Então, na mesa tem porção de coragem, tem porção de ousadia, tem cura nessa mesa, amém? Tem provisão, tem contas pagas. Não precisa você ficar no desespero. Meu Deus, quem poderá me defender? Não é o Chapolin Colorado, é o Senhor que vai te levantar. Não fique com medo de perder emprego. Meu Deus, e agora quem será de mim? O Senhor não é poderoso para te sustentar? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você trabalha num lugar, você não depende daquele patrão, você depende do Senhor. Aquela pessoa, aquele empregador, é apenas um canal de Deus para fazer chegar na sua mesa as coisas que você precisa. Amém? Não fique parado, não tenha preguiça. Amém? Porque tem gente que acha que Deus vai mandar para mim, então eu vou ficar aqui deitado. Não, irmão, você tem que fazer alguma coisa. Amém? Você tem que trabalhar, dar material para o Senhor, estudar. Amém? Não fique com esse pensamento que tudo vai cair do céu. Não, o dinheiro está aqui para a gente conquistar. Tudo está aqui. Tudo está disponível. Você é inteligente, você tem seu cérebro, pode estudar para você conquistar as coisas. Mas saiba que é o Senhor que te dá essas coisas. Amém? Versículo 5. Que fala, né? Unges a minha cabeça. Oh, coisa linda, irmãos. Então, Davi, ele colocou essa palavra ungir. Por quê? Porque as ovelhas precisavam desse óleo, não é? Esse óleo protegia as ovelhas. Então, ele sempre ungia as ovelhas, passava esse óleo na cabeça das ovelhas. E acho que no focinho também. Então, para que serve esse óleo, irmãos? Para as ovelhas não se ferirem, né? Proteger a pele dos insetos, proteger a pele do sol quente. Amém? Então, o próprio nome Cristo, se você não sabe, Jesus Cristo. Cristo significa ungido. Amém? O Salmo 45, versículo 7, fala de óleo, né? Óleo de alegria. Bota aí para mim, por favor. Meu celular foi para o espaço.
Ele vai voltar. Ele vai voltar porque eu preciso dele. Amém? Salmo 45, versículo 7. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, existe um óleo de alegria sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então, você não vai andar com cara de chupou limão, entendeu? Não, tire esse negócio, porque você já foi ungido com óleo de alegria. Amém? Esse óleo de alegria, não é? Eu estava estudando a respeito disso, diz que os carneiros, né? As ovelhas não fazem isso, mas os carneiros, eles dão cabeçada uns nos outros, né? Até o Léo mandou um vídeo para mim engraçado ontem, um carneiro batendo lá, perseguindo uma pessoa. E os carneiros têm essa, como é que se diz? Eles têm esse comportamento, né, de dar cabeçada no outro. Então, esse óleo, ele protege também dessas pancadas na cabeça, né? E esse óleo, irmãos, protege a gente também. Amém? Às vezes, quando pessoas vêm nos ferir, quando você está no óleo, está no azeite, você... Não é? Eu orei, a pessoa vem e fala um monte de coisa, a gente até esquece. Se você não tiver com esse óleo, você se aborrece com a pessoa, não é? Olha que coisa interessante. Então, esse óleo, não é? Essa unção com óleo, ela protege a gente. Protege de ataques, protege de doenças, amém? Protege de muita coisa. Versículo 5. O meu cálice transborda. Amém? Sabe que esse banquete, né? Esse banquete que foi preparado, ele não tem só a conta? Quantos sabem disso? Meu Deus, eu estava orando, eu tinha que pagar uma conta e veio o dinheiro certinho da conta. Não, irmãos, o Senhor sempre dá mais. Por que Ele dá mais? Porque você precisa ajudar outras pessoas. Amém? Você não pode viver a sua vida inteira. Senhor, paga minhas contas. Senhor, paga minhas contas. Você tem que orar. Senhor, eu quero ajudar a pagar a conta de alguém. Amém? Porque a sua vida precisa transbordar. Amém? Lá em Tiago 1,5 diz que Ele dá liberalmente. Ele não tem uma conta pouca. Olha, eu só tenho essa metade de água aqui. É só isso aqui que eu tenho, tá? Não pede mais do que isso, não, porque eu não tenho mais, não. Deus nunca faz isso com a gente. A gente pode até fazer, né? Olha aqui. Só tem a metade, hein? Beba com moderação. Só tem esse pouquinho. Amado, a fonte de Deus é inesgotável. Ele não tem coisinha pouca para dar para a gente. A gente é que limita o Senhor. A gente, às vezes, tem uma vida de falta e, às vezes, a gente pensa que Deus só vai dar a continha. Ai, eu estou precisando disso aqui. É só um puxadinho que eu vou fazer. Não, é só uma paredezinha assim, sabe? Uma coisinha. Às vezes, a gente tem comportamento que até parece que nós nem somos filhos de Deus. Às vezes, a gente pensa de uma forma tão pequena, por causa das experiências que a gente teve no passado, que a gente limita, nós limitamos a Deus. Não é? É só um pouquinho. Não, eu não quero muito, não. Eu só quero só um pouquinho. Só para mim. Deus não quer só para você, não. Ele quer que você dê para outros. Que você alcance outros. Que o seu dinheiro seja, irmãos, usado para a obra dele. Amém? Então não fique com esse negócio. Não, eu quero trabalhar, mas olha, eu só quero 2.000. Se eu ganhar 2.000, tá bom. Beleza, ó, vou pagar minhas contas. Tá tudo certo. Não, não é assim não. Se Deus tem 5 para te dar, por que você vai ficar com 2?